Sussurros do investimento, a lenda da mula sem cabeça. Prepare-se para uma jornada folclórica no coração do mercado financeiro brasileiro. Já ouviu falar na lenda da mula sem cabeça? Uma criatura misteriosa que ronda os investimentos, espalhando caos e destruição. Hoje, vamos desvendar os mistérios por trás dessa lenda e descobrir se ela é apenas uma superstição ou se esconde uma verdade perturbadora sobre os ativos brasileiros. Mergulharemos em um mundo de incertezas, onde os investimentos podem se transformar em pesadelos. Analisaremos os principais fatores que estão afetando o mercado, desde a instabilidade política até as ameaças globais, incluindo a pandemia de Covid-19. Você está pronto para enfrentar os sussurros do investimento? E descubra como proteger seu patrimônio e navegar com segurança nesse mar de incertezas. Sussurros na noite, a lenda da mula sem cabeça. Brasil, uma terra de cores vibrantes, ritmos contagiantes e histórias cativantes. Em cada canto há uma melodia, uma dança, uma celebração da vida. Mas, sob a superfície deste paraíso ensolarado, encontra-se um mundo de sombras e segredos. Um mundo onde o desconhecido espreita, esperando para ser descoberto. Um mundo onde mitos sussurram ao vento e lendas ganham vida na escuridão. Onde cada som pode ser um aviso, e cada sombra, um mistério. Este é o mundo da mula sem cabeça. Uma criatura que assombra o imaginário brasileiro com seu hálito de fogo e gritos arrepiantes. Uma entidade que desafia a lógica e a razão. Imagine, se puder, uma noite sem luar. Uma escuridão tão profunda que parece engolir tudo ao seu redor. O ar está denso com o cheiro de terra úmida e o farfalhar das folhas. Cada passo ecoa, cada movimento é amplificado. De repente, um rugido ensurdecedor quebra o silêncio. Um som que faz o coração disparar e os pelos da nuca se arrepiarem. Uma criatura emerge da escuridão, seus cascos batendo no chão como trovões. Cada passo ressoa como um prenúncio de algo terrível. Mas este não é um animal comum. É uma visão que desafia a compreensão. Esta é a mula sem cabeça. Uma aparição aterrorizante de uma mula envolta em chamas, sua cabeça substituída por um inferno em fúria. Uma visão que queima na memória de quem a vê. Então solte a vinheta e vem comigo no Demi Vlogs. A mula sem cabeça é mais do que apenas uma história assustadora contada ao redor de fogueiras. É uma advertência, um lembrete dos perigos que espreitam na escuridão. A mula sem cabeça e a instabilidade política. A lenda como metáfora, a mula sem cabeça, como símbolo do caos e imprevisibilidade, pode ser comparada à instabilidade política que assola o Brasil. Impacto da política nos investimentos. Mudanças de governo.
Como as mudanças de governo podem gerar incertezas e afetar a confiança dos investidores. Reformas. Analisar o impacto de reformas como a reforma da Previdência e outras reformas estruturais nos mercados. Impeachments e escândalos. Como eventos políticos, como impeachments e escândalos, podem gerar volatilidade no mercado. 1. Ameaças globais e seus reflexos no Brasil. Guerra comercial. Analisar o impacto da guerra comercial entre Estados Unidos e China na economia brasileira e nos investimentos. Discursos sanitários. Discutir os efeitos da crise sanitária da C-19 na economia global e brasileira, e como isso impactou os investimentos. Mudanças climáticas. Explorar como as mudanças climáticas podem afetar setores como a agricultura e a energia, e como isso se reflete nos investimentos. A nova era para o Brasil em 2025. Oportunidades e riscos, cenários otimistas. Crescimento econômico. Analisar as projeções de crescimento econômico para o Brasil em 2025 e seus impactos nos investimentos. Desenvolvimento de setores estratégicos. Discutir o potencial de crescimento de setores como tecnologia, energia renovável e agronegócio. Atração de investimentos estrangeiros. Analisar as políticas governamentais para atrair investimentos estrangeiros e seus impactos na economia. Cenários pessimistas. Aumento da dívida pública. Analisar os riscos associados ao aumento da dívida pública e seus impactos na capacidade de investimento do governo. Desigualdade social. Discutir como a desigualdade social pode gerar instabilidade social e política, afetando os investimentos. Dependência de commodities. Analisar os riscos associados à dependência brasileira de commodities e como a volatilidade dos preços internacionais pode afetar a economia. 1. Estratégias para navegar em tempos de incerteza. Diversificação. Explicar a importância de diversificar a carteira de investimentos para reduzir os riscos. Investimento a longo prazo. Enfatizar a importância de investir com um horizonte de longo prazo para superar as oscilações do mercado. Educação financeira. Destacar a necessidade de se informar sobre o mercado e buscar orientação profissional. Proteção patrimonial. Discutir a importância de ter seguros e outros instrumentos de proteção patrimonial. Este folclore da mula sem cabeça é um símbolo poderoso profundamente enraizado no cenário financeiro brasileiro. Uma lenda que reflete os medos e as esperanças de um povo. Sua lenda foi passada de geração em geração, evoluindo e se transformando a cada nova narrativa. Cada contador de histórias adiciona seu próprio toque, mantendo a lenda viva e pulsante. Ecos do passado. Rastreando as origens do mito. As origens do mito da mula sem cabeça estão envoltas em mistério, perdidas nas brumas do tempo. Este mito fascinante tem sido passado de geração em geração, cada uma adicionando suas próprias interpretações e nuances. Alguns estudiosos acreditam que a história se originou no folclore indígena pré-colombiano, refletindo medos ancestrais do desconhecido e dos espíritos que vagavam pela noite. Essas histórias eram contadas ao redor das fogueiras, em noites escuras, para ensinar lições e manter as tradições vivas. Outros rastreiam suas raízes na Europa, trazidas pelos colonizadores portugueses que chegaram ao Brasil no século XVI. Estes colonizadores trouxeram consigo suas próprias lendas e mitos, que se misturaram com as histórias locais. É provável que o mito, como o conhecemos hoje, seja uma mistura fascinante de influências indígenas e europeias. Esta fusão cultural criou uma narrativa rica e complexa, que continua a evoluir até os dias de hoje. O conceito de um espírito vingativo assumindo a forma animal ressoa com as crenças indígenas, onde os espíritos da natureza e os animais têm um papel central nas histórias e rituais.
enquanto a associação com bruxaria e transgressão religiosa ecoa as tradições folclóricas europeias. Na Europa, histórias de bruxas e seres sobrenaturais eram comuns, e essas crenças influenciaram profundamente o folclore brasileiro. Sejam quais forem suas verdadeiras origens, o mito da mula sem cabeça se entrelaçou profundamente com a cultura brasileira, refletindo as ansiedades e crenças de uma sociedade às voltas com seu passado complexo. Hoje, o mito é celebrado em festivais e continua a ser uma parte vibrante da identidade cultural do Brasil, lembrando-nos da rica tapeçaria de histórias que compõem nossa herança. Uma criatura de fogo e fúria, a aparência da mula sem cabeça. A mula sem cabeça é tipicamente retratada como uma mula grande e poderosa, com uma presença que impõe respeito e medo. Seu pelo negro brilhando sob um céu incendiado por seu próprio hálito de fogo, criando uma visão aterrorizante que poucos ousam enfrentar. Onde deveria estar sua cabeça, um fogo violento irrompe, lançando sombras dançantes e iluminando a noite com um brilho sinistro. Este fogo não é apenas uma chama comum, mas uma manifestação de sua fúria e dor. Seus cascos são ditos como sendo feitos de ferro, capazes de pulverizar pedra e deixar rastros de fogo em seu rastro. Cada passo que dá é um lembrete de sua força devastadora. Mas o aspecto mais assustador da criatura é, sem dúvida, seu grito. Um som que ecoa nas profundezas da noite. Aqueles que afirmam tê-lo ouvido o descrevem como um lamento de partir a alma, uma mistura de fúria animal e angústia humana, capaz de gelar o sangue e parar o coração. É um som que fica gravado na memória daqueles que têm a infelicidade de ouvi-lo. Dizem que esse som profano é um prenúncio de infortúnio, um aviso para aqueles que ousam cruzar o caminho da criatura. Muitos acreditam que ouvir o grito da mula sem cabeça é um sinal de que algo terrível está para acontecer, um presságio de desgraça iminente. Seção 4. Além das chamas. A mula sem cabeça na cultura popular. O poder duradouro do mito da mula sem cabeça é evidente em sua presença marcante na cultura popular brasileira. Da literatura ao cinema, música e artes visuais, a criatura tem servido como fonte de inspiração para artistas que buscam explorar temas de medo, culpa e o sobrenatural. Um exemplo notável é o filme de terror brasileiro de 1974, Inácio, o Mula Sem Cabeça. O filme reinventa o mito, tecendo uma história de amor proibido, traição e, finalmente, a transformação de um homem na temida criatura. O sucesso do filme nas bilheteiras é uma prova da fascinação duradoura pela mula sem cabeça e sua capacidade de tocar em medos primitivos. Seção 5. O peso do pecado, interpretando o simbolismo do mito. Como todos os mitos duradouros, a mula sem cabeça está aberta a interpretações. Ela serve como uma tela em branco na qual indivíduos e comunidades projetam suas próprias ansiedades, crenças e códigos morais. Uma das interpretações mais prevalentes liga a criatura ao conceito de castigo divino. Costuma-se dizer que a mula sem cabeça é uma mulher amaldiçoada por seus pecados, particularmente aqueles de natureza sexual. Essa interpretação reflete os rígidos códigos morais da sociedade brasileira tradicional, onde as mulheres que transgrediam as normas sociais enfrentavam julgamentos severos e ostracismo. A cabeça em chamas, nesse contexto, pode ser vista como um símbolo de vergonha e do tormento eterno infligido àqueles que se desviam do caminho da retidão. Seção 6. Um legado de medo e fascinação. A presença duradoura da mula sem cabeça. Séculos após seu surgimento, a lenda da mula sem cabeça continua a cativar o imaginário brasileiro. É uma prova do poder do folclore de transcender o tempo, conectando gerações por meio de histórias e crenças compartilhadas. Embora a criatura possa evocar medo,
Ela também serve como um lembrete da rica tapeçaria cultural do Brasil, tecida com fios de crenças indígenas, influências europeias e a fascinação humana duradoura pelo desconhecido. A mula sem cabeça serve como um lembrete de que, sob a superfície do nosso mundo moderno, mitos e lendas antigos continuam a prevalecer. Eles nos lembram do poder da narrativa, da importância da tradição e da necessidade humana duradoura de dar sentido ao mundo ao nosso redor, mesmo em seus cantos mais escuros. A lenda da mula sem cabeça nos serve como um lembrete de que o mercado financeiro é um lugar cheio de mistérios e incertezas. No entanto, com conhecimento, planejamento e disciplina, é possível navegar por essas águas turbulentas e alcançar seus objetivos financeiros. Lembre-se, o investimento é uma jornada, não uma corrida. Seja paciente, diversifique sua carteira e busque sempre se informar. E não se esqueça, a maior riqueza é a paz de espírito. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!